Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e o tema de hoje é como treinar o seu dragão. Pessoal, no vídeo de hoje nós faremos um colar do Banguela E da crush dele, que é uma Fúria da Luz. Pessoal, Fúria da Luz não é o nome dela, é o nome da espécie. Na verdade, os machos da espécie se chamam Fúrias da Noite e as fêmeas da espécie se chamam Fúrias da Luz. Então nós faremos um colar no estilo colar da amizade, mas nesse caso aqui eu acho que tá mais pra colar do amor. Você decide aí. E se você gostou desse tema, tava esperando esse tema, compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo seu que você sabe que também vai gostar, porque se esse vídeo tiver um bom alcance, eu posso trazer mais outras coisas nesse mesmo tema, beleza? Ó, e assiste o vídeo aí se você gostar. Não esquece de deixar o seu gostei para dar aquela fortalecida no canal. E qualquer dúvida, sugestão de tema, deixa aqui pra mim no box de comentários, a lista de materiais tá aqui na descrição. E se liga aí no passo a passo. Pessoal, eu vou deixar os moldes disponíveis para vocês em vários tamanhos, que aí você seleciona aí o tamanho mais adequado para o seu pingente. Eu vou fazer aqui no tamanho maior, para ficar mais fácil de visualizar os detalhes aí no vídeo. O primeiro processo é impermeabilizar esses moldes aqui. Então a gente vai destacar, a gente vai usar um pedacinho de papelão para ficar mais firme. E a gente vai colocar camadas de fita adesiva aqui em cima. Pode ser contact também, tá pessoal? Corta aqui as rebarbas para facilitar. E os moldes ficarão dessa forma aqui, pessoal. Pessoal, a gente vai começar modelando o dragão. Eu estou usando aqui biscuit branco, mas você pode fazer com biscuit preto também, se você quiser. Primeiro a gente vai fazer uma bolinha com um pouco de massa, aí você vai medindo aí a quantidade que você vai precisar e vai fazendo uma cobrinha comprida. A gente precisa fazer primeiro esse formato aqui do corpo dele. Depois que você fez a cobrinha, é só você colocar aqui seguindo a pontinha do rabo. Pode dar uma leve pressionada até preencher todas as partes ali das marcações. Não tem problema que isso aqui depois vai soltar perfeitamente, está impermeabilizado aqui com fita. Galera, agora é hora de fazer os braços, então é só pegar duas bolinhas, depois fazer duas coxinhas e seguir o formato aqui. Agora a gente precisa unir essa parte da mão com a parte do corpo. Usando um pouquinho de água, eu estou usando uma ferramenta, mas você pode usar o dedo aí, ou então qualquer outra coisa parecida, como uma tampa de caneta. Sempre usando água, tá pessoal? Para alisar e não ficar as marcas. E vai ficar mais ou menos assim. Agora é só fazer o mesmo processo nesse outro lado aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer as barbatanas da ponta do rabo. É o mesmo esquema, é só pegar um pedacinho de biscuit, um pedacinho que seja compatível, você vai medindo aí. Faz mais ou menos o formato que tem ali, ó. E a dica aqui para você fazer as barbatanas é só você marcar aqui as pontinhas com alguma coisa. Aí você acentua com o dedo. Agora que você já tem o formato básico, você já pode colocar ali, tá vendo, ó? É basicamente esse formato, você já pode colocar aqui. E depois que tiver aqui, é só você ir modelando seguindo a marcação. Pode fazer umas marcações aqui de leve. E agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. E agora, pessoal, a gente vai fazer a barbatana superior da cauda, que é essa aqui. E é exatamente o mesmo processo da parte de baixo. Você vai modelar mais ou menos o formato que ela tem. Faz o vinco, acentua com a ponta dos dedos. Depois é só colocar ali e modelar. E agora eu vou fazer essa pontinha aqui, que é um detalhe da outra asa que não vai ficar aparente. Dá uma achatadinha nela e colar aqui. Faz ela bem pontudinha aqui, para não ficar totalmente sem textura. Só faz um risquinho aqui. Dá uma amassadinha com o dedo nessa parte, entre os dois braços, para facilitar quando a gente for colocar a cabeça. E para a cabeça, pessoal, é só fazer uma bolinha de biscuit. Você vai colar ela exatamente aqui no meio, entre os dois braços. Agora a gente vai colocar aquelas barbatanas, eu não sei se são barbatanas ou se são chifres que os dragões têm aqui. Os Fúrias da Noite, no caso os machos, né? Ele tem um pouquinho mais alto e as fêmeas tem um pouquinho mais baixo. Faz uma bolinha de biscuit, depois faz uma cobrinha e é só colocar aqui no topo da cabeça. Agora com alguma ferramenta e um pouquinho de água você vai incorporar essa parte aqui na cabeça. Agora a gente vai fazer mais dois desse lado e mais um desse outro lado aqui. Para as asas, pessoal, é exatamente o mesmo esquema do corpo. Tem o molde aqui para vocês. Depois que você tiver mais ou menos o formato, tá vendo? Tem mais ou menos o formato que tá aqui.
é só você colocar aqui em cima e continuar a modelar aqui em cima. Lembrando que não precisa ficar exatamente do mesmo tamanho, no mesmo formato, isso aqui é só para você ter uma base e não ficar muito desproporcional. Você pode usar alguma ferramenta para atenuar os cantinhos aqui e dar formato. Agora, pessoal, é só usar o dedo mais ou menos assim para fazer uma marcação. Faz o mesmo processo aqui, ó. Tá vendo? A gente criou essa marcação aqui. Pode fazer um pouquinho aqui dentro também, nessa primeira ponta da asa. E nessas duas aqui você faz mais assim com o dedo. Pode fazer uma marcação aqui no meio. Só atenua bastante, tá, pessoal? Para não ficar muito marcado. Agora, pessoal, você vai deixar isso aqui secar por mais ou menos umas 3 horas e depois que passou esse tempo, você pode destacar isso aqui e colar em cima do dragão. Não tá seco ainda, tá, pessoal? Tipo assim, 3 horas não é tempo suficiente para o biscoito secar, mas isso aqui dá para você retirar de boa. Para você saber aqui exatamente onde tem que encaixar, a pontinha da asa fica exatamente no meio entre as duas partes das barbatanas. E vai ficar assim, galera. Não precisa colar agora não, você pode deixar aqui só para ele criar meio que o formato aqui. E se o seu for uma versão colar, é nesse momento que você já pode colocar aquele pininho de cordão. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar aqui na descrição. E agora é só deixar secar para pintar. Aqui, pessoal, os meus dois já estão prontos, já estão quase secos. O ideal é que você faça os dois ao mesmo tempo. Eu vou pintar primeiro o Fúria da Noite e depois eu pinto o Fúria da Luz. Como eu disse anteriormente, se você quiser, você pode usar o biscuit preto. Eu prefiro pintar que o biscuit seca bem rapidinho, pessoal. Tá vendo? Já secou, ó. Acabei de passar a tinta, olha como é que seca rápido, pessoal. Vou pintar offline e trago para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, já pintei todo de preto, tinta PVA. E uma das barbatanas, que deveria ser vermelha, né? Porque ele tem uma barbatana artificial. Eu tava olhando no último trailer, parece que ele já não está mais usando aquilo. Parece que ele desenvolveu uma nova barbatana. Então, eu resolvi fazer igual o próximo filme, Como Treinar Seu Dragão 3. Beleza? Agora a gente vai fazer um leve dry brush aqui com tinta acrílica brilhante, preta também. Não passa uma camada muito forte não, tá, galera? Não é um pincel tão seco, mas também não tão molhado, no meio termo. Agora com um pouco de tinta branco metálico, a gente vai tirar um pouco o excesso e vou fazer só umas marcações aqui. Mesma coisa aqui na parte de baixo. Pessoal, para pintar os olhos, primeiro fiz a marcação com um lápis, depois eu fiz um fundo branco para facilitar a pintura e agora eu vou preencher esse fundo branco aqui com verde claro. Verde claro, e depois que você preencheu com verde claro e ele já secou, você pode fazer só na parte de cima um pouquinho mais escuro, fazendo um degradê. Depois com um pouquinho mais de verde claro, tá vendo? Fiz ali até a metade, você vai unir essas duas partes. Depois que você terminar de fazer o degradê, é só fazer a íris. Agora, na hora de fazer a íris, não usa caneta permanente, porque se você usar a caneta permanente, você vai ter dificuldade em fazer o brilho do olho depois, porque a caneta permanente tem um solvente muito forte e quando você passa outra tinta por cima dela, ela dissolve a tinta novamente, beleza? Pessoal, agora o brilho do olho é só fazer um risquinho com a tinta branca. No último detalhe aqui, pessoal, a gente vai fazer umas pintinhas de tinta acrílica nele. Então a gente pode fazer aqui na cabeça, pode fazer com excesso de tinta mesmo, para ficar um pouco relevo. Aqui embaixo, mais perto do nariz, um pouquinho mais sutil. Faz um pouquinho aqui na cauda também. Aqui meio na lateral dos braços. Um pouquinho aqui nas costas. Pessoal, a Fúria da Luz eu pintei ela toda com tinta PVA branco, mesmo o biscuit já sendo branco, para criar uma textura e também uniformizar a cor, beleza? E agora a gente vai passar aqui um dry brush de leve com um branco metálico. Se você não tiver o branco metálico, você pode usar a tinta acrílica branca também, só para dar um leve brilho.
branco metálico ele vai dar uma aparência levemente perolada e é esse efeito que a gente quer. Para pintar os olhos, a gente vai fazer exatamente como a gente fez no Fúria da Noite, só que aqui no Fúria da Luz, os olhos são azuis. Então 2 tons de azul, um azul mais escuro e um azul mais claro. Pessoal, que já fiz os olhos, como eu disse para vocês, exatamente iguais aos outros, só que azuis. E para finalizar aqui, como no Fúria da Noite eu fiz escamas, nela eu também vou fazer escamas, só que eu vou usar essa tinta aqui, é uma tinta de tecido com glitter. Exatamente nos mesmos pontos que a gente colocou lá no Fúria da Noite. E agora, pessoal, para finalizar é só pegar um fiozinho de couro ou qualquer outro tipo de cordão que você tiver. Opa, voltei! E aí, gostaram desse estilo de vídeo? Olha, como eu já disse aqui pra vocês algumas vezes, eu não sou muito bom com modelagem. Então eu desenvolvi essa técnica aí de modelar em cima dos moldes. Cara, não tem erro, vai na minha. E se você fizer, já sabe, poste nas redes sociais e me marca que eu quero muito ver e curtir e comentar esse ou qualquer outro dos vídeos aqui do canal. E se você é novo por aqui, dá uma voltinha pelo canal para conhecer um pouquinho mais do conteúdo. Se você gostar, se inscreve e ativa o sininho de notificações que ele vai lembrar você toda vez que a gente trouxer um conteúdo novo aqui. E você que já é inscrito Delícia, com o sino ativado, eu tô te esperando lá no meu Instagram, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.